Pai seja convosco, queridos. Creio que os amados tiveram dias festivos, junto à família, junto à congregação, na comunhão de amigos, que a Bíblia diz que são mais chegados que irmão, e tantas outras coisas que Deus nos proporcionou nesses dias. Mas eu queria deixar para nós algo que Deus me pegou de jeito, né? Porque são tantos os intempéries da vida, são tantas as lutas ministeriais, que eu vejo assim que o quão é difícil transpor as circunstâncias, mas quando nós temos o Senhor como nosso Deus, aquele que nos dá estrutura interior para suportar essas situações adversas da vida, que tentam nos tomar de assalto, nós podemos prosseguir e declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas pessoas ainda estão como ovelhas, mas se esquece que um dia Deus pode vir a colocá-la em posição de liderança. E as cobranças são muitas. E talvez elas se lembrem lá atrás do que elas fizeram com seus líderes, e aí elas terão que provar na sua própria pele, né? Mas tudo isso é amadurecimento. Não adianta nos ferirmos com isso. Não adianta nos deixar ferir com isso. Nós temos que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e que cada um de nós teremos a paga do nosso trabalho. Que Deus nos ajude a acrescentar mais e mais temor na nossa vida, na nossa história, para que o nome dele seja glorificado em nosso ministério, na nossa vida familiar, na área secular, porque Deus continua sendo Deus e ele tem que ter sempre o primeiro lugar na nossa história de vida. E eu ganhei um presente, e que no primeiro dia dessa leitura diária veio algo meio que profético para as labutas que nós do ministério enfrentamos, e que diz assim em Ageu 2:9. Primeiro vou ler o versículo 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí talvez nós pegamos esta palavra e pensamos assim: olha, então já sei. Deus irá me dar milhares e milhares de ovelhas no aprisco. Deus irá me dar muito dinheiro. Deus irá me dar uma vida tão próspera em todos os aspectos que eu estou entendendo o que Deus quer dizer. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Reino de Deus foge o entendimento humano, porque a expectativa humana não chega aos pés do que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus vão além do que podemos vir a imaginar. Nós às vezes pensamos dessa forma, mas a visão de Deus dentro da nossa história de vida é uma outra coisa que nós talvez aqui não entenderemos. Mas a palavra de Deus nos diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Que nesses dias, como está aqui esse feliz texto, um novo ano está começando. E eu quero dizer uma coisa para nós, porque eu me enquadro. São anos de grandes oportunidades. São 365 dias de oportunidade que Deus nos dá para nos tornarmos melhores. Para o nosso próximo, para a igreja local que Deus nos deu como responsabilidade, para as pessoas da área secular, porque estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, e deixarmos de sermos lamuriosos. Porque hoje em dia nós estamos diante de pessoas que estão totalmente voltadas
se queixando das próprias situações que elas mesmas entraram, das próprias situações que elas mesmas se meteram. E se queixam uns dos outros, criticam situações, criticam pessoas, criticam lideranças, mas não dão resultados no reino de Deus. Que nós possamos dar resultado no reino de Deus. Que nós possamos dar resultados uns para os outros. Que nós possamos dar resultado dentro daquela esfera que Deus nos colocou. Porque um dia haveremos de prestar contas. Um dia haveremos de prestar contas. E eu queria deixar aqui, queremos viver dias melhores. Crescer em fé e experimentar a glória de Deus a cada passo da jornada. Desejamos ter paz abundante e ser realmente próspero e mais parecidos com Jesus. Mas o que temos feito para que isso aconteça? Qual tem sido a nossa posição aos pés da cruz? Ao pé da cruz, ou seja. Qual tem sido? Será que temos sido fiéis ao ponto que Deus olha e fala assim, veja ali um homem, uma mulher de Deus, isso independente de título. Porque ungido é aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus. E isso é independente de títulos. E essas bênçãos serão derramadas sobre nós, à medida que aprofundarmos o relacionamento com o Pai. Apenas na comunhão com Ele podemos desfrutar de uma glória maior. Assim como aconteceu com o Templo de Jerusalém, por isso, neste início de ano, tenha o firme propósito de aproximar-se mais de Deus. Ou seja, nós temos que nos aproximar mais de Deus. É nesse segredo que Deus trará situações, resultados, conexões de bênçãos. Devemos ter uma vida de expressão de louvor a Deus, não só na fala, mas na atitude. Não só na fala, mas na prática. Que possamos falar menos e praticar mais o que Deus tem para nós. A começar de mim, quebra-coração. Que possamos ser canal de bênção para que outras vidas sejam alcançadas. E ao invés de ficarmos nos lamuriando das circunstâncias, da vida, da crise do país, devemos estar ao pé da cruz. Porque através desse ato, temos segredos revelados, porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias que o Senhor nos revela os seus segredos. Ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Viva plenamente cada novo dia, sem ansiedade. E lembre-se, grandes mudanças acontecem gradativamente. Não adianta correr, meter os pés pelas mãos. Devemos fazer o que Deus está nos mandando fazer naquele exato momento. Um dia de cada vez. Assim, não teremos pessoas com fobias, problema de ansiedade, estresse e tantas outras coisas. E com isso, colocamos culpa nas circunstâncias, em Deus e no diabo. Devemos olhar para nós mesmos e vermos em que situação eu me meti ao ponto de ficar dessa forma. Descanse no Senhor. Que possamos descansar nele. Por meio, lembre-se, grandes mudanças acontecem gradativamente. Deus, por meio da ação do Espírito Santo, transforma você de glória em glória, baseado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas só que a gente é marcha lenta, né? Deus quer que entendamos esse mistério de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Este ano pode ser ainda melhor. Apenas continue caminhando com fé, aproximando-se cada vez mais do Senhor nosso Deus. E é isso que eu queria deixar para você. Eu queria profetizar para você em nome de Jesus, para as nossas vidas, vidas diferenciadas. Ou seja, olhando as oportunidades em Deus, nesses 365 dias que temos aí pela frente,
como oportunidade de Deus para executarmos o chamamento do Senhor com excelência. Darmos o nosso melhor. Executarmos o que Deus colocou em nossas mãos, porque Ele irá requerer de nós. Fazermos o que de fato o Senhor quer que façamos. Buscar o Senhor com intensidade como nunca outrora, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Deus requer de nós uma vida mais piedosa, ao pé da cruz, comparada ao ano de 2017. Deus requer de nós uma vida de menos lamúria, comparada ao ano de 2017. Deus requer de nós uma vida de prática, comparada à estagnação do ano de 2017. Deus requer de nós uma vida de resultados, comparada ao ano de 2017. Deus requer de nós que venhamos valorizar mais o reino dele do que coisas e situações adversas. A palavra de Deus nos diz: quem é a minha família? Perguntaram, né? Ali para Jesus. E Jesus falou assim: a minha família é aquela que faz a vontade do meu Pai. Às vezes, estamos agradando mais pessoas do que o Senhor da igreja. Feliz 2018. Em o nome de Jesus. Amém.